Senhor presidente, demais colegas, serventuários da Câmara, público presente no plenário, uma boa tarde a todos. Como nós estamos numa sessão extraordinária, convocada por regime de urgência, nós só podemos falar, obviamente, do tema que aqui se trata. E eu gostaria de usar meu tempo aqui, justificar meu voto e falar do envio dessa alteração da lei que concede, que cria, o programa PAI e que concede um benefício, uma bolsa auxílio a esses idosos. Bom, a lei já foi alterada por algumas vezes. Em 2005, ela concedia, falando agora do valor referente à bolsa auxílio, ela concedia em 2005 50% do salário mínimo, mais um valor de complementação nutricional, que era referente a 15% do salário mínimo de vigência nacional. E em 2013, essa lei foi alterada e foi concedido o valor referente a 40% do salário mínimo como pagamento dessa bolsa. E agora chega para a gente, chegou para essa casa, na quinta-feira, um projeto de lei que diminui esse valor para um valor equivalente, o texto original, como vocês puderam observar na leitura do expediente, fixava esse valor de R$ 100 a R$ 300, que poderia ser pago, poderia sofrer variação do valor de pagamento através de decreto da senhora prefeita. As emendas que foram feitas, se vocês observaram bem, foram feitas no sentido de resguardar não só os beneficiários, mas também o Tesouro Municipal. Nenhuma lei que cria benefício pode ter variantes. Posso pagar 100, 120, 130, 140, 200, 300, de acordo com a disponibilidade financeira. Essa lei, como bem pontuou aqui o vereador Marcos Silva, deveria ter vindo a essa casa com um estudo de impacto financeiro, bem como a indicação da fonte de recursos para pagar esse benefício. Essa lei deveria ter vindo para essa casa, obviamente informando aos vereadores, para que a população tivesse acesso, o número de beneficiários do programa do idoso. Na quinta-feira eu providenciei, fui buscar essas informações. Como recebi o projeto quinta-feira à tarde, liguei para a Secretaria de Ação Social e fui informada pela subsecretária de Ação Social, a senhora Rosane, que seriam 847 beneficiários. Pois ontem eu estive com a secretária e esse número não foi não foi formalizado, ou seja, não me comprovou oficialmente que seriam 847 beneficiários. Eu então indaguei a senhora secretária quando foi feito o último recadastramento dos idosos nesse programa. Ela então me afirmou que teria ocorrido em 2015, mas que não sabia precisar o mês. Bom, se tratando de um benefício que concede bolsa de pagamento a idosos que têm mais de 60 anos, nós podemos imaginar que muitos idosos podem hoje fazer jus a esse benefício, assim como muitos idosos também hoje podem não fazer jus a esse benefício. Quais são os critérios? Tem renda per capita, menos de até meio salário mínimo, não um idoso, renda per capita, ou ter doença crônica. Então, daí a gente imagina que, para você mexer num benefício desse, diminuir um benefício desse, você tem que, obviamente, fazer o recadastramento obrigatório desses idosos. Mas entendendo que a senhora prefeita reuniu os idosos e se comprometeu a pagar o benefício, que há 7 meses não vem sendo pago, e mandou para essa casa uma proposta de pagar de R$ 100, e foi dito pelo secretário de Fazenda que não pode pagar mais de R$ 100, nós propusemos uma emenda para que esse valor seja pago na razão de R$ 100, tendo como indexador, obviamente, o salário mínimo, porque é assim que se faz as leis, como um indicador fixo de vigência nacional, e não com valores estipulados de sua própria razão. Fizemos essa emenda e consideramos também que esses idosos têm um crédito de 7 meses de benefícios não pagos e que essa dívida não é do prefeito, essa dívida é do município. E esses idosos
senhora prefeita mande a essa casa uma proposta de lei dizendo como vai fazer para pagar esses 7 meses dos idosos. Que faça em 24 vezes, que pague um benefício, uma parcela e mais uma parcela vigente. 24 meses, nós temos aí um cálculo de mais ou menos R$ 2.500, que é o crédito que esses idosos têm com o município. Que pague em 24 vezes, pague R$ 100 e R$ 100 vigente. Bom, o estudo vai ser feito pela senhora prefeita, porque se mandou uma mensagem para cá dizendo que poderia pagar até R$ 300, né? Acredito que em 6 meses possa pagar R$ 200 a cada idoso. Não como benefício, pagando os 100, que já foi fixado por essa lei, que pode ser novamente considerado desse valor, mais as parcelas do que é devido. O que nós não podemos fazer aqui, não vamos fazer, é institucionalizar o calote. Porque, volto a dizer, esses idosos têm um crédito que têm direito a receber. Então, considerando mais uma vez que essa lei não veio para cá com essas informações, nós propusemos essas emendas, acreditamos que vai ser, obviamente, sancionada pela senhora prefeita, que esse pagamento de R$ 100, que eu considero irrisório, né? Porque R$ 100 hoje, o idoso que não tem medicamento da farmácia de atenção básica no seu PSF, aliás, muitos PSFs estão com as suas farmácias fechadas, R$ 100 ele vai na farmácia e ainda fica devendo. Então, eu acredito que daqui a 6 meses a prefeita reconsidere, né, o seu orçamento, reconsidere que, inclusive, essa casa merece, tem que ter as informações precisas para se decidir e que restabeleça, pelo menos, um pagamento digno à bolsa que é concedido aos idosos, que deve ser concedido aos idosos por força de lei. E que esse crédito, obviamente, não seja esquecido, porque por essa casa ele não vai ser esquecido. Bom, eram essas considerações que eu tinha que fazer com relação ao projeto de lei 01/2017 e as considerações que eu fiz também com relação às emendas que foram propostas aqui, aliás, com muita razoabilidade, com muito comprometimento dessa casa, dos vereadores, do senhor presidente, e quero aqui agradecer pela lisura e transparência que está conduzindo o trabalho nessa casa, e agradecer também todos os vereadores pela razoabilidade em analisar e se colocar, obviamente, como parceiro do Executivo, para que a gente possa atravessar essa crise com muita serenidade, mas também com muita lisura no trato do dinheiro público, em especial com o adimplemento das obrigações que a gente deve ter com a população, em especial com os idosos que muito fizeram para esse município. Não é favor, tá? Não é uma obrigação nossa, digo nossa, enquanto representantes do povo, zelar pela dignidade dos idosos dessa cidade. Muito obrigada.